Boa noite, amigos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na edição do Fronteiras do Investimento. Esse é um evento que a gente faz para os nossos amigos e nossos clientes. Hoje temos o prazer de receber o Victor Scalet, que quem assistiu, eu não sei se alguém aqui assistiu a última palestra dele, foi um casamento fantástico sobre economia e política, uma visão bastante interessante que ele trouxe sobre o Brasil naquele momento. Era um momento diferente do momento que a gente está vivendo agora, mas assim, tenho certeza que é um momento que interessa a todo mundo, porque todo mundo que está com o dinheiro no mercado está realmente observando os fatos e tentando fazer nexo não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo também, e é um pouquinho disso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, vou abrir para o Lucas falar rapidamente da RGC, e depois, Vitor, você já entra se apresentando, falando rapidamente de você, e começando o nosso bate-papo. O que aconteceu com esse Brasil de fevereiro até 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás para cá novamente. Vamos lá, Lucas. Você está no mudo, Lucas. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Mais uma vez, a gente entrando aí na casa de cada um de vocês, com muito carinho, com muita atenção, muita responsabilidade, que a gente vai buscando levar informações sempre de qualidade e com muita responsabilidade para cada um de vocês. A RGC, ela é uma empresa de investimentos, a gente tem nossa missão, nosso objetivo, sempre ajudar os investidores a investir melhor. É isso que a gente faz, é isso que a gente acredita, nossa meta e nossa missão, nosso propósito está todo nessa linha. Agradeço novamente todo mundo e deixo a palavra com o Vitor para que ele comece aí nosso bate-papo. Primeiro, obrigado, queria agradecer o Ricardo, o Lucas, a RGC pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. E, bom, para quem não me conhece, eu sou economista de graduação e mestrado, faço doutorado em ciência política, eu estou na XP desde 2017, eu tenho mais de 10 anos de departamentos econômicos aqui trabalhando no mercado financeiro, vim de um fundo para a XP, da XP eu toco aqui eu tenho 2 chapéus simultâneos aqui. Um dentro do time de análise política, eu sou responsável por tudo que tem número, então eu sou responsável pelas pesquisas da XP, eu olho bem de perto, faço os estudos aqui também. E no time de economia, e eu toco um time na verdade, dentro do time de economia, eu toco especialmente estratégia, então olho bastante aqui como que a política e a economia vão para os preços de ativo, que no fim do dia é o que interessa para a gente aqui, investidor, né? E eu acho que na última conversa foi em fevereiro, de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Parece pouco tempo, mas é muito tempo em ano de pandemia. Então, acho que eu vou eu pensei em fazer uma atualização um pouco ali do cenário econômico, do que a gente está vendo, do que mudou de lá para cá, do que a gente está vendo daqui até o final do ano, até o final de 22, e falar um pouquinho de política também, o que está rolando, o que a gente está prestando atenção e o que a gente acha que não tem que prestar atenção, que também faz parte do pacote. Às vezes a gente tem que fazer as duas coisas. De economia, então acho que o primeiro update, o que aconteceu aí nos últimos meses, tá? A gente viu uma revisão forte do PIB para cima. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que a gente errou o quanto que o PIB ia ser mais fraco ali para março, abril, quando a dinâmica da pandemia estava ruim, né? Estava pior do que está hoje. Teve aquela alta muito forte do número de novos casos, mortes, a gente viu o colapso do sistema de saúde em alguns estados, e o mercado, o que fez? Imaginou, olha, vamos fazer uma regra de 3 com o que foi 2020. Vai ser um aperto mais forte, né, na mobilidade social, as pessoas vão ficar mais em casa, vão mudar ali o seu padrão de consumo né, de maneira mais intensa por um período e depois vão voltar. O que aconteceu foi que o brasileiro quase passou por cima disso. Os números de mobilidade caíram muito menos do que caíram no ano anterior, tá, especialmente no final do ano anterior. E também o brasileiro e as empresas já se mostraram mais adaptados do que a gente imaginava para essa nova situação. Então, os dados de serviços, de vendas de varejo, do consumo em geral das famílias foi mais forte do que a gente imaginava. Ele caiu menos do que a gente imaginava nesse período. E isso tem um efeito ali estatístico de como é computado o PIB, que o PIB do começo do ano, na verdade, ele tem um peso maior, é como se ele tivesse um peso maior no PIB do ano, tá? Então, teve um pouco desse efeito estatístico. Esse foi a primeira perna do erro, tá?
O segundo ponto que gerou essa alta de revisão de atividade, né, para cima desse ímpeto melhor da atividade econômica, foi a retomada da atividade. A gente teve, as famílias construíram uma poupança ao longo, né, especialmente no final do ano passado, e aí teve um papel do auxílio emergencial muito forte, né, o governo distribuiu muito dinheiro, a gente já falou disso aqui antes, o governo colocou mais dinheiro para as famílias do que as famílias deixaram de ganhar porque não estavam trabalhando. Isso inclui o informal, etc. Na média, obviamente, tá? Então teve família que perdeu, família que ganhou, mas na média os brasileiros ganharam mais dinheiro do que deixaram de ganhar durante a pandemia. E com isso, e no momento que eles não conseguiam gastar, né? Você não podia viajar, não podia ir em restaurante, ou se você quisesse, não, às vezes não dava, não tinha disponível, porque estava fechado na sua cidade. Então, essa renda, ela aconteceu duas coisas. Uma parte dela foi destinada para a compra de bens, em geral, né, de bens físicos. Então, era, você está em casa, aquela primeira onda da pandemia, né? Vai fazer uma pequena reforma, fazer uma adequação na sua casa, vai aproveitar e trocar ali aquela cortina que você não ficava em casa mesmo para olhar, pô, agora você ficou o dia inteiro olhando para aquela cortina que você não gosta, aproveitou e foi trocar. Isso foi um primeiro efeito que aconteceu em 2020, mas continua acontecendo até hoje. Se você olhar o consumo de bens físicos, né, bens mesmo, continua bastante forte até agora, tá? No mesmo momento que a gente teve restrição de oferta lá fora, teve problema de cadeia de produção, que ainda acontece, né? Todo mundo já, a essa altura, já leu que está faltando chip para produzir carro. Então, o carro mais produzido do Brasil, que era o Chevrolet Onix, não teve uma unidade produzida, não vai ter uma unidade produzida nesse ano até agosto, por exemplo. Então, assim, tem alguns gargalos, mas esses gargalos estão se resolvendo. Qual que é o problema desse descasamento entre oferta e demanda, né? Porque a gente está falando até... Oi, desculpa. Antes de você continuar, só fazendo algo para contextualizar a sua fala, em janeiro desse ano se previa um PIB de 3,5%, só para relembrar, né? As pessoas, de um modo geral, o mercado falava que o Brasil cresceria em 2021 3,5%. E Depois agora que foi foi para cima de divulgado, 5. hoje já está acima de 5%, ou É isso seja, aí. uma alta de 40%. Aquela projeção de 3,5% hoje está 40% maior do que foi no início Exato. do ano. Então, isso é um movimento muito grande. 40% é realmente um espaço enorme de perspectiva de crescimento. Perfeito. E pensa que o Brasil, se nosso potencial de crescimento é cerca de 2% ao ano, 1,5%, 2% ao ano no longo prazo, né? A gente crescer 5% é uma coisa digna de nota. É claro que a base é baixa do ano passado, bem da verdade, mas os economistas previam que a gente ia voltar para o nível pré-pandemia no final de 2022, começo de 2023, e a gente voltou no primeiro trimestre de 2021, tá? Então, é rápido, é relevante, tá? Mas teve um pouco, ainda está tendo um pouco de descasamento entre oferta e demanda, especialmente ali no mercado de bens. E do lado de serviços, pensa que para você oferecer um serviço, você tem dois custos, né, principais. Às vezes três, depende do seu serviço, você tem ali um pouco de insumo, né, sei lá, se você é um restaurante, você tem que comprar comida, né, e esse custo de insumo subiu. Mas, no geral, o serviço tem dois principais custos. Mão de obra, e esse está relativamente tranquilo, a gente não está vendo pressão de salários. E o outro é aluguel. E o aluguel a gente está vendo contratos indexados por IGPM, só Deus ajuda, né? Está subindo 30% ano contra ano, então está tendo renegociar. Você sempre tem uma conversa difícil ali com o seu entre o locador e o locatário para definir aluguel, discutir aluguel nesse momento. Se você for, vamos fazer IPCA, é 9% ano contra ano, onde está agora. Então, assim, você tem um custo de aluguel que você vai ter que repassar, e se você usa algum tipo de insumo, você sempre usa algum tipo de insumo no teu escritório, alguma coisa, todos os insumos subiram bastante, né? Da energia elétrica ao papel. Então, você tem, de alguma maneira, você tem que repassar um pouco desse custo. A gente não está vendo uma inflação de serviços alta, mas a gente está vendo um choque de commodities muito forte. A gente experimentou um choque de commodities ao longo de 2020 e até ali meados de março desse ano, muito forte. E no momento em que o real, e a gente falou ali em fevereiro, em momento em que a nossa moeda não estava ajudando, por causa do político, né? Lá em fevereiro a gente estava no miolo, no olho daquele furacão de discutir orçamento desse ano, não tinha orçamento, a gente não sabia se explodir teto de gasto, se o Bolsa Família ia triplicar de tamanho, não ia dentro do teto, fora do teto, estava uma confusão. Ou seja, as commodities que eram para ajudar o Brasil, porque a gente exporta commodity, então quando a gente exporta commodity entra mais dólar, era para apreciar o real. E
por um motivo da política, né, do fiscal, a gente não conseguiu fazer essa apreciação lá atrás. De lá para cá, a inflação... Então, assim, a gente tem uma inflação alta para esse ano, tá? A gente tem 6,4% para esse ano, é acima do teto da meta de inflação. A meta de inflação ela tem o centro e ela tem um limite para cima e para baixo. Ele está acima do limite para cima da meta de inflação desse ano, porque foram uma série de choques, nem tem o que o Banco Central fazer, a economia já estava muito deprimida, nem tinha por que reagir a isso para esse ano. A inflação, então, está alta, mas agora a gente está vendo uma estabilidade, né? A gente não está vendo mais revisões para cima de inflação. As commodities pararam de subir, o real conseguiu apreciar um pouco, a gente veio lá dos 5,80 e eu sou responsável aqui pela projeção de câmbio da XP. Então, quando o câmbio estava lá em 5,86, em 5,80 a discussão e as perguntas que eu recebia era assim, aí a nossa projeção era, a gente teve projeção de 5,10 e a gente ali nesse olho do furacão a gente subiu para 5,30 porque o risco fiscal estava muito elevado. E eu ficava ouvindo assim, pô, mas vocês têm 5,30 de projeção de câmbio, vocês estão malucos, tá? Esse negócio é 5, já está em 5,80, que vai cruzar 6. Eu olhava e falava, olha, pelos fundamentos, se eu rodar um modelinho estatístico, matemático puro aqui, o real tinha que estar abaixo de 5. Por que ele não é abaixo de 5 também, né? Porque, pô, como é que eu tenho 5,30? Não, porque eu tenho essas variáveis de risco, fiscal é um problema, então o Brasil tem os seus problemas para resolver e a gente tem os 5,30. Agora eu estou começando a ouvir as coisas um pouco ao contrário. As commodities andaram mais, tá? Então a gente tem uma projeção de real de 4,90 hoje, porque as commodities andaram mais do que a gente imaginava. Só esse mês a gente teve um superávit na balança comercial de mais de 10 bilhões de reais. A gente vai ter uma balança comercial próxima de 60, 65, 70 bilhões de reais esse ano. Em bilhões de dólares. É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro entrando. E aí tem os exportadores estão deixando um pouco de dólar lá fora, uma discussão. Eu fico olhando, gente, se o cara deixar agora, deixar para o futuro, tem tanto dólar para entrar que se o cara não trouxer tudo, tá tudo bem, o fluxo continua positivo. Tá? Então, assim, a gente sempre tem uma visão um pouco mais otimista para câmbio, quando estava lá no 5,80, mas a gente acha que também esse 4,90 que a gente tem é bastante equilibrado, tá? Se vocês acham, o câmbio pode ir para 4,5, sei lá, no curto prazo, pode, se tudo der certo, o Brasil fizer reforma, sei lá, pode ir. As commodities estão ajudando, tá? O mundo está ajudando a gente. Mas é sustentável? Olha, no longo prazo é. O real, o câmbio que ele equilibra as nossas contas externas é próximo disso mesmo, uns 4,50, por aí. Agora, é isso que eu acho que vai ser o câmbio? Para 2021 e 2022, eu acho que não. A gente tem uma eleição ano que vem, e eu acho muito esquisito a gente ver concorrentes com cenários de câmbio assim, tem 4,70 esse ano e 5,10 ano que vem, tem 4,50 esse ano e 5 ano que vem. Ele falou, olha, você está achando que os agentes são bobos, né? Que acham que, olha, o cara vai esquecer em 2021 que tem eleição em 2022, então o câmbio consegue apreciar um monte e depois deprecia durante a eleição. Eu tenho um pouco de desconfiança desse cenário, para ser bem da verdade, então eu penso nesse estrutural e a gente tem esse 4,90 que é o que deveria estar o câmbio para equilibrar nossas contas externas, mas esse risco que o Brasil tem. A gente vai discutir a gente vai ter uma eleição ano que vem, a gente vai ter uma discussão de fiscal para 2023, a gente não sabe se a eleição vai ser populistas de estilos diferentes, parece ser o cenário, já chego em política, mas parece que a gente vai ter uma eleição de populistas de estilos diferentes, a gente não consegue imaginar que o câmbio vai, enfim, o Brasil vai virar a Suíça do dia para a noite, tá? E aí com atividade mais alta. Pelo modelo, câmbio em torno de 4,50, mas em função do risco, trabalhando com câmbio de 4,90 ali, que seria mais ou menos a projeção. Perfeito. É isso aí? Exatamente. E aí a combinação de inflação mais alta, hoje, né, com o PIB melhor, mais forte do que a gente imaginava, e esse câmbio relativamente estável a partir de agora, o Banco Central vai ter que normalizar, já está normalizando e vai ter que continuar normalizando a política monetária. Tá? Ele levou o juro lá para um nível que era muito baixo, e todo mundo sabia que não era para ficar para sempre, ele era muito estimulativo, o Banco Central na comunicação dele era nesse sentido, e falava, olha, a gente vai levar o juro para lá, e quando a economia começar a voltar, a gente vai normalizar os juros para o que deve ser o neutro, aí, que é 6,5% que a gente estima que seja o neutro. A gente está fazendo esse caminho. A discussão no mercado agora se vai ser um pouco mais rápido, um pouco menos rápido, se vai passar um pouquinho de 6,5%, um pouco para baixo, um pouco para cima, e tem discussão no mercado, mas assim,
o Banco Central está normalizando a taxa de juros para próximo do que é o neutro. Talvez tenha que apertar um pouquinho se a gente crescer um pouco mais rápido para evitar a inflação, né, no ano que vem, 2023. É normal, ele está entrando na reação padrão de um Banco Central. O PIB sobe, a inflação sobe e eu subo um pouquinho de juros. Quando isso fizer efeito, o crescimento para o ano que vem a gente tem 2%, pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho pior, deve ser o risco acho que até um pouquinho para cima para o ano que vem. Subir por 2, 2,5, o Banco Central já está ali com o juro perto do neutro, não tem que mexer muito, e deixa passar a eleição e ver o que acontece para 2023. Tá? Então, assim, acho que isso... Juro neutro em torno de 6,5, Vitor? 6,5. A gente tem, para chegar nessa conta, ela é uma conta bem incerta, tá? Então, se você me falar que é 6 ou que é 7, eu não brigo com nenhum dos dois números. Mas basicamente é 3% de meta de inflação, e a meta de inflação para 2024, né? A gente está numa descadinha para baixo de meta de inflação, foi para 3%, e aí mais uns 3,5% de juro real, que deve ser o equilíbrio, é o que os economistas e o nosso time aqui também a gente estima de juro de equilíbrio. Tá? Agora, essa foi a parte fácil, brincadeira, do cenário, né? Agora a gente vai para a política. Para a política, eu queria separar em alguns temas. Acho que é mais produtivo. Primeiro, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está olhando, e eu aqui com as pesquisas, do que a gente está investigando aqui hoje, nesse momento, tá? Desculpa aqui que eu montei um PowerPoint que eu fui colando aqui, mas eu queria mostrar esse slide para vocês. Essa pergunta nem é daqui, deixa eu tirar. Esse slide aqui ele é um pouquinho confuso, eu vou ajudar, mas ele é muito interessante para a gente entender a dinâmica. Tá? A linha vermelha pontilhada, né, com esses pontinhos, os quadradinhos, ele é a avaliação ruim e péssimo do Bolsonaro. Tá? A linha amarela é o percentual das pessoas que... Isso é a nossa pesquisa XP e PESP, tá? Dos dados de fevereiro do ano passado até a rodada de junho, que é a mais recente. A de julho deve sair aí em breve nos próximos dias. A gente mostra... desculpa, eu estou lendo aqui. E a linha cinza, que faltou explicar, é o percentual das pessoas que acham que a economia está indo no caminho errado. Tá? Está indo na direção errada. E olha como essas três linhas, e a linha preta, que é a percepção das notícias em relação ao governo, que anda junto, tá? Elas andaram muito parecidas, tem ali uma volatilidade, um mês ou outro, mas de maneira geral elas andaram parecidas desde o começo da pandemia. Né? Então, a pandemia e a economia melhoram, a rejeição, né, a avaliação negativa do Bolsonaro melhora, ela cai. Aí passou ali no fim do segundo semestre, começou a voltar o coronavírus, a economia, né, a percepção das pessoas começou a piorar, a aprovação a avaliação negativa do Bolsonaro voltou a subir. E aí uma coisa que está intrigando a gente aqui no time de análise política, e a mim especialmente, que sou aqui que fico mexendo com os números, torturando os números, é o seguinte: nos últimos 2 meses, repara que a linha amarela e a linha cinza caíram. Ou seja, lembrando que isso aqui é muito medo da pandemia e que a economia está no caminho errado. É tudo ao inverso, né? Então, quando isso aqui cai, quer dizer que a percepção das pessoas em relação à economia e à pandemia está melhorando. Melhorou em maio, melhorou em junho. Mas a avaliação do presidente não melhorou. Ela continuou numa trajetória bem gradual de deterioração. Tá? E aí, por que eu estou contando essa historinha? Eu quero que você entre nisso, mas eu preciso te interromper. Só uma questão, claro. por favor. Essa economia no caminho errado, o que seria? Você consegue explicar o que seria essa... Perfeito. É o próximo slide aqui, ó, já tem a resposta. Então volte e depois você explica. Desculpa, Vou pode tentar. voltar. É o seguinte, esse aqui é um gráfico que ele mostra. A linha preta é a aprovação de cada presidente em cada momento, tá? Opa, esse aqui também. Deixa eu ver, tá. Ele é uma mistura de Ibope, Datafolha, Census, MDA, nossa pesquisa, mais recentemente, né, a gente faz desde 18. Que mais? Ibope, Census, MDA e Datafolha. Basicamente é isso para trás. E XP e PESP também dali para frente. A gente tem essas pesquisas desde o governo FHC. Aí depois eu criei essa linha amarela, ele é um modelo estatístico, tá? Basicamente, o que eu coloco aqui? Eu coloco inflação, emprego, explicam essa movimentação. Então, assim, se a inflação sobe, as pessoas acham ruim, se o desemprego sobe, as pessoas acham ruim. Então, essa linha amarela é um modelo estatístico relacionando inflação e emprego com a aprovação do presidente.
Eu só coloquei o histórico aqui para ser justo e mostrar como que é o desempenho do modelo, tá? Ele tem seus desvios, ele não é perfeito, não sou aqui nem um gênio da lâmpada, mas ele tem uma capacidade de explicativa bastante boa. Ele tem dentro dele também, além de emprego e inflação, algumas variáveis, alguns efeitos políticos. Então, eu tenho aí apagão de 2001, ele está controlado por apagão. O apagão de 2001 tirou 16 pontos percentuais de aprovação do governo FHC. Tá? A gente tem mensalão em 2005, a gente tem o petrolão depois, né? A gente tem protestos de 2013, então a gente faz alguns controles por efeitos políticos, tá? Mas no geral, o que dá a dinâmica do negócio é inflação e emprego. Com esse modelo, e aqui eu tentei, essa linha laranja aqui no finzinho, é uma tentativa também, como eu uso só a taxa de desemprego e a inflação, no ano passado a taxa de desemprego subiu muito, mas a gente deu muito dinheiro, né? A gente deu dinheiro nas pessoas, auxílio emergencial, é grana. Eu fiz um controle por quanto dinheiro a gente colocou para tentar ver como que o modelo respondia, se era para a aprovação ter subido mais, menos, etc. Ela deveria ter ficado, o modelo, né, responde da maneira que a gente espera, com mais dinheiro que a gente colocou com auxílio emergencial, era para ter segurado a aprovação, mas também não era para ter explodido a aprovação. Tá? Tudo isso, essa historinha para contar de que a economia, ou seja, o desemprego e a inflação, daqui até o dia da eleição, deveria levar a aprovação do presidente para alguma coisa entre 40 e 45 pontos. Tá? A avaliação positiva, o bom e ótimo do Bolsonaro tinha que ir para uns 40 e 45. Qual que é a nossa dúvida hoje? Lembra que eu contei essa historinha aqui da descorrelação no curto prazo? É saber se o Bolsonaro vai conseguir se beneficiar dessa melhora da economia e vai conseguir capitalizar isso em popularidade. Pode ser que ele não consiga? Pode. Quais seriam as possibilidades disso, tá? E eu não tenho a resposta disso hoje, tá? Desculpa, eu acho que eu estou levantando mais dúvidas do que solução aqui, mas acho que faz parte do nosso papel. Ele deveria melhorar. Ele pode não melhorar, que seria o pior cenário para ele, né? Tipo, a economia melhorou, o coronavírus passou e o Bolsonaro continua com a aprovação bastante ruim. Ou pelo menos, não é que é bastante ruim, tá? Acho que foi uma expressão forte. Fica onde está, ele não melhora de onde está. Acho que esse seria o pior cenário para ele. E eu acho que o que vai acontecer, para ser honesto, é o cenário intermediário. É que ele não vai nem para os 40, 45 do modelo e nem vai piorar tudo isso. Por quê? A gente deve ver, em alguma medida, o presidente, uma cristalização da opinião de parte da população em relação ao presidente. Então, assim, eu vou levar para um extremo aqui, tá? Mas, sei lá, uma pessoa que perdeu um familiar, um conhecido, né, para o coronavírus, atribuiu isso ao presidente, não estou falando se tá, não vou nem entrar no mérito se é certo, se é errado, não importa. Mas a pessoa atribuiu isso ao presidente e não, se a economia melhorar, coronavírus, né, pandemia melhorar, não vai fazer diferença para ela, porque ela já não gosta do presidente, cristalizou, acabou. Então pode ser que tenha uma parte dessas pessoas que deveriam ficar mais felizes com a economia e que podem não ficar, tá? Então a gente está tentando entender isso. E aí a pergunta automática, eu nem comecei a ver o chat ainda, mas a pergunta automática em cima disso é: o presidente vai ser competitivo ano que vem? E aí depende, a gente recebe às vezes a pergunta dos dois vieses, de quem acredita que o presidente já ganhou a eleição do ano que vem e fala, pô, como é que o presidente não vai ser competitivo? Ele, olha os números aí, o 40, 45, ele já ganhou a eleição. E do outro lado, a pessoa que para ela é inimaginável que o Bolsonaro vai ser competitivo ano que vem, porque ele é o péssimo presidente. E ela pergunta, pô, ele vai ser competitivo? E a minha resposta é a mesma para os dois. Olha, em tudo que a gente está vendo hoje, o Bolsonaro é competitivo agora. Tá? Então, assim, na nossa cabeça, daqui até o dia da eleição, acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo analistas de política, tá? Às vezes fazendo essa regra de 3 na cabeça, e eu falo, olha, calma, a gente está no... Calma, né? Faz a ponderação completa. A gente está talvez no pior momento do presidente, tá? Tanto para a economia quanto para a pandemia. E aí, prometo que eu já encerro, estou indo para o último, para o fechamento aqui. Deixa eu só colocar uma pimenta aí. Claro, por favor. Dois elementos relevantes. Existe aquela máxima americana que diz, poxa, no final é tudo economia, estúpido. Então, a base que elege o presidente está sempre relacionada à economia.
Só que nesse momento atual existe uma recuperação econômica, mas os desempregos estão em níveis recordes de 14,8%. De alguma forma a economia está avançando, mas com desemprego alto. E desemprego é muito percepção humana sobre a economia também, porque é na sua casa que seu pai está sem trabalhar, que seu filho está sem trabalhar. Então, existe aí algum elemento nesses dois pontos que eu levantei? O que é que você completa aí ou não na sua? Não, vamos lá. O modelo, ele é uma tentativa de colocar numa representação estatística essa máxima, né, is the economy stupid? A gente coloca isso, mas como eu falei, o modelo ele tem uma série de controles políticos, tá? Então, você dissociar uma coisa da outra, eu acho um erro de análise, assim, básico. Então, assim, a gente tem que fazer essa ponderação de que não é só a economia estúpido. É muitas vezes a economia estúpido, mas olhe outras coisas também. Não seja estúpido olhando outras coisas. Desculpa, tentei mudar aqui o jargão. Desculpa, o bordão. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é tentar não extrapolar o presente. A gente costuma fazer isso, é normal, tá? É da psicologia do ser humano. A gente estuda aqui economia comportamental, tem um pouco disso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para os dois lados. Para quem acha que é péssimo, quem acha que é maravilhoso, cuidado, as coisas mudam. Então a nossa cabeça é que hoje o presidente deve estar provavelmente no seu pior momento. A dúvida é o quanto que ele vai conseguir melhorar, tá? Com isso, pergunta automática também que eu não vi o chat ainda, mas deve vir. Pô, mas tá tendo CPI, a gente tá vendo gente acusando, um dia acusando o outro de roubar $1 por vacina, aí agora, hoje à tarde, veio o outro falando que o cara que acusou é que estava tentando vender vacina com propina. Como que essa bagunça afeta tudo isso, tá? Acho que afeta de duas maneiras. Quer dizer, uma afeta e a outra indo para mercado, que eu acho que não afeta. Ela afeta a opinião pública naquela. Lembra que eu mostrei o gráfico das quatro variáveis? Que era pandemia, economia, avaliação negativa do Bolsonaro, e tinha mais uma ali que eu falei muito pouco, que era da percepção em relação às notícias. Esse desgaste do governo ali na CPI, ela não vai ter nenhuma consequência prática, tá? De indiciamento, processo, não vai dar tempo, tá? Então, tira isso da frente, ou vão pegar lá o cara que é o peixinho e que não vai fazer muita diferença, para ser honesto. Então, esquece um pouco disso. E vão dizer, vai pegar presidente, não vai? Olha, não tem nada ali, pelo menos com o que tem na mesa hoje, que chegue perto do Palácio do Planalto. A não ser que tenha um áudio lá dos irmãos Miranda falando que, enfim, do presidente de alguma maneira, tal. Tirando esse risco que a gente não sabe medir, não tem nada que foi colocado ali que, além do constrangimento ali de imprensa no dia a dia, que afete de maneira séria o presidente. Então, isso tira algumas coisas do radar. E, para concluir, eu vou tentar amarrar tudo isso com o mercado, tá? A gente, nos últimos dias, a gente recebeu muitas perguntas aqui. Eu tenho chat, eu fico em 100 chats da Bloomberg aqui com todos os clientes institucionais da XP. E eu recebi ontem e hoje, muitas perguntas, especialmente sobre gringo, tá? De gringos, sobre impactos potenciais de política em preço de ativos, tá? Pô, esse ruído político tá fazendo preço, não tá? Quanto que tá? É justo, não é justo? E aí o que eu tenho respondido é o seguinte: é difícil isolar esses impactos de curto prazo, porque o mercado está vendo muitos efeitos ao mesmo tempo, tá? Muitas variáveis, muitas coisas mexendo ao mesmo tempo. Então, assim, hoje, o real hoje perdeu 1,5% contra o dólar, desvalorizou, né? Passou dos 5%. Mas a moeda da África do Sul também. O real foi 1,5%, foi um pouco mais, mas as moedas de Latam perderam quase 1%. Então, assim, uma parte do movimento é lá de fora, tá? Ontem, o real ficou andando meio esquisito, sem correlação com os outros ativos, negócio meio torto. Ontem foi fechamento de semestre, tem uma briga ali nos clientes institucionais para quem faz o valor do fechamento do semestre, de acordo com o posicionamento do fundo. Tem uma briga técnica ali de mercado que explicou o movimento de ontem. Bolsa, a gente tá com. E aí vai vir pergunta de tributária. A tributária é negativa para a Bolsa, tá? De alguma maneira.
de algumas maneiras, na verdade. Por alguns problemas, ela acaba afetando as empresas, enfim, mais diretamente, que isso acaba pegando bolsa mais que os outros ativos, mais que os outros mercados. E desde sexta-feira a gente vem vendo a bolsa, em alguma maneira, sofrendo por causa da proposta de reforma tributária, que nem sei se é justo chamar de reforma tributária, né? Das mudanças sobre tributação na renda. Acho que é a maneira mais precisa de colocar. E aí eu fico perguntando, pô, e o risco político? Aumentou, não aumentou? O mercado vai cair por causa disso? Já está caindo por causa disso? E aí nos jornais, você pega aqui jornal, pessoal de imprensa ligado ao mercado, falando que o mercado está sofrendo por causa de política. Eu discordo, tá? Eu sou um pouco cético, talvez, mas aqui no time de estratégia eu discordo. Eu acho que tem 3 canais que a CPI e esse ruído podem pegar o mercado, e nenhum dos 3 eu acho que vai se efetivar. Um é por fiscal, né? Quando o fiscal piora, o mercado vê mais risco, sobe título público, sobe título de juro de na curva de juros inteiro sobe do título público, isso acaba pegando bolsa, pega câmbio, enfim. A gente não tem nenhuma correlação do áudio na CPI com o fiscal. O nosso fiscal de curto prazo está resolvido. 2021, 2022 está praticamente resolvido. Não tem muito pepino para dar. Tá? Então, eu não consigo fazer esse link via fiscal, que é o usual. O segundo é se a gente for discutir impeachment. E aqui eu não estou falando nem do impeachment, não é se vai ter impeachment ou não, mas se tiver a discussão de impeachment, tem um risco ali que é diferente do fiscal que dá para fazer conta, é um risco que você não consegue medir. Mas com o que tem na mesa hoje, a gente não tem o suficiente nem para discutir o impeachment, tá? Então, assim, eu acho que é um assunto que não está fazendo preço, ou não deveria fazer preço, tá? E o terceiro é, o que essa confusão de CPI e tal, o que isso pega nas outras pautas? Então, o que essa confusão no Senado significa para reforma tributária? Para cabotagem, ferrovias, lei cambial, coisas que estão rodando no Congresso, tá? E aí, especialmente para tributária, se isso significa que tributária não vai passar e tributária é negativo para mercado, deveria ser bom, tá? Então eu também não vejo esse como um canal ali muito óbvio, porque a gente também não está discutindo no Congresso nada que seja muito excelente para ajudar o mercado também. Então, é meio vida que segue. Então, assim, com a ponderação de que é difícil medir essa soma desses ruídos que a gente está vendo da política e se isso vai virar um problema maior ou não, me parece que a gente está vendo, e se isso continuar crescendo, tá? A gente vê mais prêmio de risco na curva de juros, a gente vê o câmbio andando muito mais, a gente vê a bolsa realizando muito mais. Eu acho que pode ser um momento de oportunidade. Então, é o que a gente tem falado e conversado com os clientes aqui da casa, de que, olha, a gente está monitorando, vamos monitorar, mas tem muito ruído, e a gente acha que esse ruído é ruído mesmo, é coisa que deveria ser ignorada. Então, acho que nesse sentido, eu não sei se eu vou sou só, muito cético aqui, vou mas... só somar aí esses ruídos, Vitor, que tudo isso está acontecendo, a gente está vendo, mas a BR Distribuidora foi privatizada, a Eletrobras está ali em trâmites e boas perspectivas de acontecer. Querendo ou não, existe uma reforma tributária em circulação, a reforma administrativa também já está sendo, de algum momento, trabalhada. Então, apesar do ruído, algumas coisas estão acontecendo, tanto macro quanto na microeconomia. Perfeito. Estão acontecendo, tá? E agora eu abri o chat aqui, eu comecei a ver as perguntas. Perguntaram se qual é o efeito de vacinação. Eu acabei pulando, não falei tanto de Covid. Talvez por falha minha aqui, a gente tem um acompanhamento muito próximo de Covid, tá? A gente diariamente solta o levantamento de todos os dados, vacinação, de novos casos, mortes, já desde o ano passado, tá? Aqui o Alexandre que trabalha comigo, ele atualiza todo dia cedinho, e a gente abastece aqui a XP com os dados de Covid, a gente olha bem de perto. E lá em fevereiro, eu devo ter falado para vocês, espero me cobrem, de que lá para maio a gente deveria ter completado os grupos de risco, a vacinação de grupos de risco, pelo menos primeira dose. Isso não aconteceu em junho, mas não porque a gente errou vacinação, a gente errou o número de quem era grupo de risco, porque viram que o negócio estava começando a andar, começaram a colocar todo mundo para dentro do grupo de risco. Então, acabou em junho os grupos de risco acabaram em junho. E agora a gente projeta que vacinação deve acabar ali para setembro, outubro, tá? E o risco de ser antes, mais para setembro que para outubro. E
eu nem falei tanto disso, porque acho que a dinâmica já está um pouco mais clara agora. Acho que está todo mundo já um pouco mais... Agora que a gente tem calendário oficial dos governos estaduais, isso ficou um pouco mais claro. E assim, não se apeguem muito também aos calendários individualmente do seu estado, tá? Porque a distribuição é via SUS, é nacional, e tirando Manaus, ou Amazonas ali, que tem um tratamento um pouco diferente por causa da dinâmica da pandemia local, que eles receberam vacina um pouco antes e tal, os outros estados tá todo mundo mais ou menos na mesma toada, tá? Então, assim, não tem muita diferença de... Aí se o governador decidiu andar um pouco mais com comorbidade ou menos, aí vai uma semana um pouco para frente ou para trás, mas no grosso, assim, não... a gente já está 1 ano e meio de pandemia praticamente, uma semana para frente ou para trás de vacinação, assim, individualmente eu sei que faz diferença, mas no agregado não é isso que vai fazer diferença. O que dá diferença é ritmo de oferta, tá? E a gente tá uma expectativa grande de vacinação, de aumento de oferta significativa para os meses, especialmente de agosto e setembro. A quantidade de vacina que vai chegar no Brasil é assustadora, tá? E assim, e vacinas, eu não vou nem entrar em qualidade de vacina, eu não sou médico, a gente ouve muitos especialistas sobre o tema, mas não vou aqui entrar nessa seara, mas são vacinas que de primeira dose ou de dose única no caso da Janssen, né, da Johnson & Johnson, mas das outras que na primeira dose já dão um nível de imunidade muito alto. Então, assim, a diferença do nível de imunidade de AstraZeneca entre primeira e segunda dose, por exemplo, é você subir de 75% para 82%, 84%. Então, assim, a sua primeira dose já é, de AstraZeneca, ela já é muito efetiva. Não, pelo amor de Deus, não entendam isso como você não tem que tomar a segunda, ou não me entendam mal, tá? Mas é só que, pensando em termos populacionais, essa primeira dose dessas vacinas, cuja primeira dose já dá uma imunidade mais alta né, na primeira, depois de 3, 4 semanas, evidentemente, isso em termos populacionais já ajuda bem. Então a gente deve ver uma queda, já está vendo, tá, no número de óbitos especialmente, e também, novos casos é um pouco mais difícil, mas de estimar, inclusive, mas de óbitos é um pouco menos complicado de fazer essa conta, e nas próximas semanas eu só não consigo dizer se são 2, 5, aí foge da minha capacidade, a gente já está vendo e vai continuar vendo, e aí deve ter uma aceleração, tá, na queda do ritmo de óbitos diários aqui no Brasil. Então a coisa deve melhorar bem e rápido. Victor. Agora, as intensidades disso fazem diferença, né, para o ritmo da pandemia, mas a gente está de olho. Vitor, deixa eu aproveitar e pegar nesse tema, já que você falou do acompanhamento do número de óbitos, vocês devem estar acompanhando também a redução da demanda por leitos de UTI, que eu acho que esse é um tema importante e que, de certa forma, meio que antecede até quer dizer, é um número que anda à frente até da questão dos óbitos no que se refere ao efeito da vacinação. O que vocês estão vendo, o que esse número está dizendo para vocês? Eu vou, mais que isso, deixa eu colar aqui, peraí, deixa eu baixar, deixa eu abrir um PDF aqui, que eu já mostro para vocês, que a gente solta isso todos os dias também. Aproveitando e já encaixando com a pergunta do Marcos, né, você falou da velocidade, do momento que se espera concluir o processo de vacinação, e ele fala do efeito político, naturalmente, né, se completar a vacinação em 2021, que impacto isso pode ter não só na questão política, mas mesmo na expectativa de aceleração da economia, né? Então, se você puder aproveitar e já contar isso para a gente. Porque aí, depois da tua resposta, eu quero fazer o link com a história de fevereiro, vou intervir na Petrobras, risco fiscal, depois nós melhoramos e agora, aparentemente, caímos. E como é que isso fica aí pela frente? Perfeito. Aqui a ocupação de leitos aberta, né, por região e por estado, tá? Então, só para vocês terem uma dinâmica, no Brasil, de maneira geral, a gente está vendo, isso aqui é por semana epidemiológica, tá? Então, esses dados são um pouco mais defasados, que são, enfim, mas que não são todas as secretarias de saúde que soltam ao mesmo tempo, da mesma maneira, demora um pouco para compilar, mas de maneira geral a gente está vendo uma redução da utilização de capacidade de leitos de março para agora em praticamente todos os estados, e Brasil agregado certamente, tá?
O que fica um pouco mais bonito de ver, porque os dados são mais longos, porque esses dados começaram a ser divulgados de maneira organizada só a partir de março, tá? Para o Brasil. Por estado de São Paulo, que a gente já tem uma série um pouco mais longa, fica um pouco mais claro ainda, tá? E se você olhar especialmente a parte de baixo, que é a cidade de São Paulo, tá? É a capital, olha como a linha preta, as duas linhas caem, tá? Só a linha preta ela é um pouco melhor de ver, porque a gente tem um efeito de, durante episódios, né, mais agudos da pandemia, o governo do estado vai lá e cria leitos de UTI, tira leitos de UTI. Então a linha preta é uma proxy melhor, né, para o que está acontecendo, que é o número de pacientes internados de fato, tá? E como a gente não bateu 100%, não tem uma restrição de capacidade como aconteceu em outros estados. Então a gente vê aqui uma queda forte já, a gente estava tendo uma queda importante até maio, a gente reduziu de maneira drástica aqui as medidas de isolamento social do governo estadual, tá, e das prefeituras. Então você teve esse platô aqui por um período, mas o efeito da vacinação liquidamente é tão forte em termos populacionais que agora mesmo com a reabertura da economia, olha, eu posso estar me arriscando aqui, mas de maneira muito muito presente, e a gente vê a volta da mobilidade também, já a padrões quase normais aqui em São Paulo, inclusive. Eu estou usando São Paulo só para contar uma história que não é só de São Paulo, tá? A gente tem questões individuais, mas o timing ali é meio parecido. E mesmo com essas medidas de restrição muito diminuídas, olha o que já está acontecendo de novo, já voltou a cair de maneira bastante importante o número de pacientes internados, tá? Então, essa dinâmica de curto prazo, e aí, assim, de novo, eu não quero me arriscar a falar, olha, nas próximas 2 semanas, eu não sei se é nas próximas 2, nas próximas 6, tá? Eu não sei a velocidade, a inclinação desse negócio. Mas que a direção é para baixo, eu tenho muita convicção, especialmente porque o ritmo de vacinação está funcionando, né? Tá se mantendo. Fazendo o link da vacinação com a atividade econômica e a popularidade, né, e política em geral. Eu acho que a gente precisa separar um pouco. Para a atividade econômica, no nosso PIB de 5%, a gente tem 5,2% hoje aqui na XP para 2021. O nosso PIB de 5,2% já considera essa retomada, essa queda da mobilidade, desculpa, o aumento da mobilidade, né, a queda do isolamento social, essa volta à normalidade, uma retomada do setor de serviço um pouco mais forte ao longo do segundo semestre. Tá? Então, a gente já tem isso no nosso cenário, já está considerado. Então, esse ritmo de vacinação, e a gente, o Alexandre aqui, que olha muito de perto os dados de Covid, que eu fico trabalhando com ele, mas ele faz o trabalho pesado lá. E o Rodolfo, do time de economia, que olha os dados de atividade, ele é um economista que gasta 12, 14 horas por dia olhando só atividade econômica. A gente trabalha muito perto, justamente para casar essas duas coisas, tá? Para não ficar desconectado. Então, quando a gente antecipou o cenário de vacinação, a gente já tinha um PIB um pouco melhor que o do mercado, porque a gente achava que a abertura ia ser antes. A gente também revisou para cima, tá? Não sou gênio da lâmpada, mas a gente revisou menos porque a gente já estava passando por causa disso. Mas ele está bem alinhado. Para a política, acho que tem 2 efeitos. A pandemia em si vai melhorar, e isso tem efeito. A gente mostrei lá, aquele primeiro slide que eu mostrei da correlação das coisas, mostrou que o medo da população em relação à pandemia já está melhorando. Tá? E a tendência é de que essa coisa continue melhorando. E aqui não estou falando de novas cepas, que se vacina parar de funcionar, mutação muito grande, não é o que está acontecendo até agora, mesmo essas outras mutações que a gente está vendo pelo mundo, ela reduz um pouco a eficácia de vacina, pelos estudos que tem iniciais, mas ela não acaba com a eficácia de vacina. Então, meio que segue o jogo, tá? O que precisa é vacinar rápido. E essa dinâmica, ela já está na atividade, mas ela ajuda, à medida que a pandemia melhorar, o sentimento das pessoas vai melhorar, tanto porque a economia está melhorando, quanto pelo medo da pandemia em si, a pessoa vai... minha mulher está grávida, minha filha nasce em setembro. Eu estou feliz da vida se eu conseguir fazer o primeiro mêsversário, que agora tem esse negócio, estou aprendendo essas coisas, tem mêsversário de bebê. Pô, se eu conseguir fazer uma festa e juntar gente em casa em outubro,
pô, isso aí vai ser eu já mandei preparar aí que vai ser a festa, pô, faz 1 ano e meio que eu não vejo ninguém, ainda mais que minha mulher tá grávida, a gente ficou quietinho em casa aqui, sem fazer nada. Ô, Então a gente Vitor, não encontra ninguém, então eu falei, pô, vocês escolheram o nome da menina AstraZeneca, já não sei qual é o nome que vocês escolheram não, é aí. Alice, é Alice. Alice, é o Eu nome vou da minha sugerir pra minha irmã. mulher, ela vai ficar brava, mas eu vou. Mas interessante, o que eu queria voltar é nesse ponto, né? Porque a gente não está, você não contou uma história ruim, muito pelo contrário, né? O que você está trazendo é que os fundamentos continuam bons. O que não é bom hoje é a percepção que as pessoas têm sobre esses fundamentos, ou até esquecem os fundamentos para olharem a espuma, como você falou, né, que é o foco no ruído. Ontem, nessa semana, eu conversava com o Marcos Labruni, o Marcos lembrou uma frase, que está nos assistindo e que fez a pergunta aí, ele lembrou uma frase, né, que é: o mercado pode permanecer insano ou inconsequente por mais tempo do que você consegue se manter líquido, né? Então não me parece o caso, né? Porque me parece muito mais um caso de insanidade temporária por conta de espuma e por conta de receios naturais, né, que a gente vê esse movimento, mas me parece que as evidências são muito claras e que elas retornam à mesa ou retornarão à mesa em breve. Então você citou um ponto importante, né? Você disse lá atrás, a gente tinha o risco fiscal, né? Eu fico até triste em dizer isso, né? Mas pela primeira vez na minha vida eu fiquei feliz com a inflação, porque a inflação associada ao aumento do PIB, né, e o aumento, claro, também a melhoria do resultado da balança comercial traz um alívio para a relação dívida-PIB, isso reduz a questão do risco. Então isso é um fundamento que não muda daqui para frente, não é? A gente tem a vacinação andando, a gente ainda tem um desemprego alto, mas a gente tem uma perspectiva de retomada econômica, uma resiliência da economia brasileira que não se previa, né? Eu não sei nem se a gente pode chamar de resiliência, mas alguns erros estatísticos lá atrás que levaram a essa visão de que o PIB vai crescer mais do que se esperava. Então, somando os pontos, a notícia não é ruim. Né? Mas que notícia? A notícia que está na mídia é ruim, né? Mas se a gente tirar a espuma, aparentemente o que está por trás é bom. E você falou que aparecem as oportunidades, né? Então eu queria que se você puder explorar um pouquinho mais essa história, onde essas oportunidades se mostram mais evidentes, né? Perfeito. Tentando levar aqui para preço de ativos, tá? E fazer esse link de maneira um pouco mais direta. O nosso time de bolsa, eles têm a projeção de bolsa para o final do ano de 145 mil pontos. A gente fechou hoje em 126 mil aqui na tela. E então tem um upside, né? Tem uma possibilidade né? Eles enxergam a bolsa subindo até o final desse ano. Eles ponderam de que a reforma tributária, se aprovada como está, pode trazer esse número um pouco para baixo. Eles não deram exatamente quanto, mas não é para o nível que está hoje. Tá? Então, eles veem uma retomada da lucratividade das empresas brasileiras listadas em bolsa, justificando essa expectativa deles de alta. O meu foco aqui um pouco de estratégia, como eles olham só bolsa, eu olho o resto, eu olho o câmbio um pouco mais de perto, tá? E juros. O que eu tenho visto aqui de oportunidades? A gente tem visto basicamente duas coisas. A gente teve uma mudança de postura do Banco Central, sendo uma comunicação mais dura em relação à inflação de 2022, do ano que vem, tá? E com isso, a expectativa de Selic, a gente tinha uma Selic indo para 5, e a inflação do ano que vem em 3,8. A meta de inflação para o ano que vem é 3,5. Basicamente, porque a gente achava também que não precisava, a economia ainda precisava de um pouco de estímulo para chegar perto do neutro. A verdade é que a economia cresceu mais do que a gente imaginava, então esse buraco, né, essa sobra acabou. Então a gente falou, não, a gente tem que ir para o juro lá de 6, 6,5, que é o neutro. Então a gente acabou com esse buraco e o Banco Central demorou um pouco mais, e o mercado foi na frente, o Banco Central demorou um pouco mais, o mercado achou que o Banco Central estava sendo muito leniente, com inflação mais alta para frente. Quando o Banco Central acabou com essa
essa expectativa do mercado, essa leitura do mercado, eu falei, não, peraí, eu vou fazer o que tiver que fazer para entregar minha meta ano que vem. Isso quer dizer duas coisas, juros mais altos, mas aí o mercado já estava precificando, então na curva de juros, a gente até está vendo algum prêmio, tá? Nessa parte intermediária ali, no julho 22, janeiro 23, tem um pouco de prêmio, mas esse prêmio, a gente olha com muito cuidado, ele não está fora do normal, tá? Ele está um prêmio dentro do primeiro desvio padrão ali, que é mais ou menos o normal. Então, assim, tem prêmio? Tem. Dá para aplicar? Dá. Tem uma mega oportunidade ali? Acho que não. Já teve melhor, tá? O que a gente vê de possibilidade aí sim que tem oportunidades? Inflação implícita, aí é um produto um pouco mais complexo, você precisa saber juro real, juro nominal, mas basicamente é o quanto que o mercado está precificando ali, não são os economistas, é quanto que o mercado está precificando de inflação para frente. E a inflação de 2022 e 2023, precificado pelo mercado, estava ao redor de 4,8. A nossa meta de inflação é 3,5. Se a gente errar por muito, vai ser 4. E o mercado está precificando 4,8. Então a gente, entre aproveitar esse prêmio muito, na nossa visão, pequeno, nessa parte intermediária, curta da curva, a gente está vendo possibilidade, a gente vê mais possibilidade de ganho com o juro, com a inflação implícita, que é uma combinação ali do juro nominal com o juro real, tá? Mais Então, ou menos 20% de oportunidade de ganho nesse trade, né? Mais aproximadamente isso. a gente acredita que ele deveria ir para próximo de 4, exatamente, tá? Que dá uns 20%. E essa oportunidade se materializa caso realmente o Banco Central consiga sustentar a inflação dentro da faixa. Esse call é bom, a gente gosta dele por 2 motivos. Porque se o Banco Central mantiver essa postura, a expectativa do mercado de inflação tem que cair, tá? Isso. Então, ele se materializa. E tem uma outra coisa que pode acontecer, que é, se o real apreciar, ou as commodities, se as commodities caírem, ou alguma coisa assim, porque assim, o que tem acontecido? Esse call de inflação, ele é meio ingrato, porque no curto prazo a inflação está alta, tá? Então vamos falar a verdade. Então ele é meio chatinho de carregar, porque no curto prazo a inflação, a gente está vendo IGP de 30%, IPCA de 9%, então assim, no curto prazo, você parece meio esquisito, né? Pô, a inflação está tão alta, você está mandando ganhar dinheiro achando que a inflação vai cair, a inflação precificada. Então assim, o curto prazo, se as commodities caírem, ele até ajuda o teu call. Se o câmbio apreciar, ele ajuda o teu call. E se a commodity subir, o Banco Central, como ele está falando que ele vai segurar a inflação de qualquer jeito, ele vai ser obrigado a falar que vai dar mais juros. Então isso ajuda o teu call também. Então você tem uma proteção, como o Banco Central voltou a uma postura dura, ele te dá uma proteção a mais, que mesmo se acontecer alguma coisa errada, o câmbio andar, o câmbio depreciar, a commodity subir, você tem ainda você tem a proteção do Banco Central de falar, não, peraí, mas eu vou subir o juro nominal e a implícita vai continuar caindo. Então você tem essa. Eu gosto dele porque ele tem essa dupla proteção. Você pode errar uma parte do call e ele ainda assim você pode ganhar dinheiro. Tá? Então a gente está bem animado com esse call de inflação implícita 22 e 23. Excelente, Vitor. Excelente. Claro, objetivo. E assim, quando a gente traz essa questão, é porque normalmente quando a gente fala em valorização de ativos, os olhos vão para a bolsa, né? E para o câmbio. Né? E realmente tem um prêmio grande no caso da inflação implícita, como você falou. E o que você acha do prêmio da curva de juros mais longa? Olha, da curva de juros mais longa, eu estou colando aqui com minha telinha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A minha Bloomberg fica desse lado aqui, um monte de coisa piscando. A gente está com janeiro 29 hoje, 8,90, 27, 8,60. Uma outra maneira de olhar, porque quando a gente olha a curva de juros, ele é o juro médio daqui até o janeiro 29, até o janeiro 27. Uma outra maneira de olhar é você ver qual que é a Selic naquele momento do tempo lá na frente, tá? Para dar esse juro médio lá na frente, de 8 e pouco, eu estou olhando aqui, estou colando a minha planilha. Em janeiro 27 está precificado hoje, tá? Que em janeiro 27 a Selic vai estar em 9,60. Tem uma grande parte disso aí que é prêmio, porque janeiro 27, lá em 2027, eu falei 29, né? Desculpa. Em janeiro de 27, daqui 6 anos e meio, se eu fiz a conta correta, 5 anos e meio, a gente vai estar com a Selic em 9,5.
uma grande parte disso é prêmio, porque se você for carregar um título daqui até lá na frente, é muito tempo, muita coisa pode acontecer, então você toma você investidor quer um prêmio para poder ficar com um título mais longo, é normal, enfim, os ativos têm essa característica. Essa Selic, lembra que a gente falou que a Selic de equilíbrio é 6, 6,5, 7 que seja? Você está falando aqui que o prêmio seria de 2,5 pontos, tá? A gente até vê prêmio, tá? A gente estava fazendo algumas simulações de se o Banco Central for um pouco mais duro do que o mercado está imaginando. Essa parte da curva, ela deve ganhar mais do que esse intermediário, tá? Esse janeiro 23, o julho 22, janeiro 23. Esse longo, ele ganha mais que esse intermediário. Então, se você achar que o Banco Central vai ser mais duro, esse pode ser um cavalo bom para ir. Eu ainda prefiro a nossa inflação implícita 22, 23. Na ponderação de risco-retorno, ela para a gente parece melhor. Mas ele tem oportunidade, ele está com prêmio, tá? O juro de equilíbrio é 6, ela está precificando 9,5. O prêmio de risco para você carregar um ativo por tanto tempo não é 2,5 pontos, geralmente é menor. Então, assim, ele tem um pouco de risco, ele tem um pouco de prêmio. Eu só acho que na relação risco-retorno a gente gosta um pouco mais da implícita, mas ele é um bom cavalo, tá? Se você achar especialmente de Banco Central, você ganha mais dinheiro no longo do que na parte intermediária, se o Banco Central for mais duro, na nossa simulação. E a possibilidade que essa visão, o Banco Central sendo mais duro, pode trazer para a saída antecipada de alguns títulos pré ou IPCA+, né, por conta de repente, de uma reação, não sei como é que o mercado vai reagir, mas de repente com uma reação de redução da percepção de risco, né? Os IPCAs mais muito longos, aí estou falando aqui, título, pessoa física tem que ter uma característica muito específica para carregar esse título, tá? Mas IPCA mais 35 bullet, ou aqueles 50, aqueles longos, 55, eles têm uma taxa de juros, estão lá parados mais ou menos no mesmo, eles passaram meio por fora dessa dinâmica toda, eles estão meio parados há algum tempo. Eu acho que foram um bom cavalo para se proteger nesse momento ali de fevereiro, março, eles foram um bom cavalo, eles ganharam um pouco nesse momento. A taxa engordou, então assim, quem entrou ali depois e conseguiu pegar uma taxa melhor, eles estão pagando um juro de longo prazo num país a gente está falando que o juro de equilíbrio aqui no Brasil é 3, se ele está te pagando 4, não de novo, aí o trabalho de vocês com os clientes para medir o apetite de risco, o perfil de cada um, pelo amor de Deus, tá? Não estou querendo aqui dar recomendação individual para cada um, mas... Não é isso. A tua lógica faz muito sentido. A lógica faz muito sentido. A diversificação também faz muito sentido. É isso que a gente gosta de trabalhar. Perfeito. Tem que montar uma coisa bem claro e bem específica para cada um, tá? Mas assim, você teve, por exemplo, uma oferta da Rumo, que a gente trabalhou muito essa oferta da Rumo mais longa. Foi basicamente utilizando esses argumentos que você desenvolveu. Então, você tem ali oportunidades que a gente vai garimpando e vai encontrando. Exato. E dentro de diversificação, nunca é aquela ideia, coloca tudo aqui, que aqui é o grande cavalo. Não. Eu prefiro ir numa corrida de cavalo e apostar um pouco em cada cavalo do que escolher um único só, achando que ele vai ser o campeão. Pessoalmente, a gente pode até fazer isso, né? Mas quando se trata de carteira de cliente, a gente naturalmente tem que privilegiar a proteção pela diversificação. E aí cada um tem seu apetite, seus objetivos, e vocês conseguem fazer esse match muito bem do como transformar essas... Aqui eu estou dando ideias de coisas que a gente gosta, e aí vocês conseguem aplicar para quem, os clientes que fazem sentido nos objetivos deles, no apetite de risco deles, porque essas estratégias têm riscos diferentes. Aí eu olho e admiro o trabalho de vocês, porque é duro. Excelente, Vitor. Assim, fantástico. Já recebi aqui feedback. Uma questão, a Delmo Souza está um tempão aparentemente com a mão levantada. Eu não estou vendo aqui. A Delmo está com a mão levantada? Você quer escrever a pergunta, Delmo? Não, eu gostaria de fazer em áudio aí. Claro, vamos lá. Pode fazer. Não, porque eu vejo assim, vocês aí comentando sobre o PIB, sobre a possibilidade de melhora, mas a gente vê que o PIB de 2020 teve uma retração de -4 em relação a 2019, que também já não foi um bom PIB. Como é que a gente pode falar que a gente tem uma expectativa positiva de PIB se o PIB desse ano eu sempre tenho que estar comparando com o ano de 2020? Então, o crescimento que vai ter em termos de PIB, na minha concepção,
Eu acho pouco, porque nós produzimos muito pouco em 2020. Então, foi o primeiro raciocínio que eu observei aí, eu gostaria que o nosso colega aí comentasse. Uma outra coisa é sobre a questão da reforma administrativa. Essa reforma administrativa que está no governo está liberando que o governo possa nomear mais pessoas. Então, ele aumenta o leque também de pessoas. Como é que o mercado vê isso? Eu faço uma reforma para diminuir custo, e essa reforma está dando mais poder para esse cidadão aumentar o custo, é uma outra variável aí que eu gostaria de ouvir. E a última é sobre, vocês falaram aí sobre a questão da privatização da Eletrobras. Eu venho observando que, quando anunciou a privatização da Eletrobras, o custo de energia, que é um custo básico, né? A gente, quando vai fazer orçamento de qualquer serviço, a gente tem que compor os custos básicos. E um dos grandes custos na área da indústria é a energia. E essa energia está aumentando. Quer dizer, o mercado, essa privatização, essa suposta privatização, o mercado não está absorvendo como algo para reduzir o custo e sim para aumentar. Como é que fica isso em termos de mercado, e como é que a gente consegue ver uma variável que está aumentando o custo de forma positiva? São as três. Muito obrigado, Adelmo. Eu vou tentar responder as três. Primeiro, eu concordo com você. A gente parte de uma base de PIB muito baixa, tá? Então, a gente está comemorando 5 porque a gente tinha 3 de crescimento. Então, a gente não ia retomar sequer o patamar pré-crise, que eu concordo com você também, não era bom. E eu falo isso quando eu tenho alguns colegas aqui de mercado. Economista de mercado é tudo... É um exagero, obviamente, agregar todos, mas tem alguns que são Maria vai com as outras, né? A inflação está subindo, acho que a inflação vai subir para sempre. Aí começou a melhorar a atividade, acho que vai melhorar para sempre. É um negócio meio cíclico, sabe? E eu falo com eles, falo, calma, a gente estava com desemprego antes da pandemia que já era alto. E o desemprego está caindo, né? Vai cair, mas espera aí. Como é que você vai ver pressão de salário gerando inflação num cenário que o desemprego está alto? E vai continuar alto, né? E eu concordo com você. A gente partiu de um nível que não era ótimo. Então a gente está crescendo, mas poderia estar fazendo melhor. Tá? E aí não tem muito o que fazer. Tem que fazer reforma, é aquele trabalho de formiguinha que é chato de fazer. É fazer reforma, colher no médio e longo prazo, que o sistema político gera poucos incentivos para você fazer coisas de longo prazo, né? Então, mas essa é a saída, não tem outra saída, mas concordo contigo. De reforma administrativa, a gente acompanha bem de perto, tá? É um tema que o mercado olha com cuidado. Eu sou um cético, eu até brinco. A gente tem um podcast aqui do time de política que chama Frequência Política. Aliás, convido vocês, tem em todas as plataformas de podcast, a gente solta todas as sextas-feiras. E lá a gente brinca porque já faz bastante tempo que a gente fala de reforma administrativa e eu sou cético. Eu acho que o mercado não deveria precificar a reforma administrativa como uma coisa boa, não porque ela não permite aumento de cargos, tá? Assim, só fazer esse reparo, ela muda a forma com que o RH do governo vai trabalhar, tá? No longo prazo, porque ela só vai afetar trabalhadores servidores que entrarem depois da reforma aprovada e regulamentada, porque essa discussão que a gente está tendo agora da PEC, da reforma administrativa, ela é circunscrita a questões legais, constitucionais, mas você não está regulamentando nada. Então você não vai escrever lá quem que talvez a carreira de Estado fique descrito, mas tirando isso, você não vai falar, olha, não tem mais, a escadinha mais não é você não tem mais 3 níveis de função, você vai ter 10 e você vai ter mais 10 anos para chegar lá. Isso não está nada regulamentado, tá? Isso são todos PLCs, né? São projetos de lei complementares que vão ter que vir depois. Então, ela não aumenta gastos, tá? Pelo contrário, ela é neutra, na minha visão neutra, ela tem ganhos de longuíssimo prazo. Daí eu vou dar um exemplo. Ninguém vai lembrar, eu acho, mas em 2013, a Dilma fez uma ótima reforma da Previdência. Alguém aqui lembra? A não ser que seja funcionário público, que entrou depois de 2013. Mas foi uma reforma muito parecida, tá? Ela ela fez uma reforma da Previdência que pegou que todos os novos servidores a partir de 2013,
entrasse num esquema diferente que basicamente zera o déficit da Previdência para servidores públicos, mas para aqueles que entraram depois de 2013, ou seja, o cara vai ter que trabalhar 30, 35 anos, se aposentar e depois vai começar a gerar benefício fiscal. Mas resolve o problema no longo prazo. O mercado precificou isso? Zero. Por quê? Sei lá o que vai acontecer nos próximos 30 anos, né? Então, assim, a gente está operando num horizonte mais curto. A reforma administrativa é um pouco disso, se for nessas características, tá? Ela tem muito pouco ganho de curto prazo, mas eu fiz uma sondagem aqui com os investidores institucionais da XP, né, com os fundos, bancos, e eles colocaram como a principal reforma para esse ano que poderia ajudar mercados, né, que poderia mais beneficiar os mercados. E aí, enfim, estou sendo bem transparente aqui, eu continuo cético, eu continuo achando que o efeito fiscal é muito pequeno ou zero no curto prazo, então não deveria ajudar, mas já sendo transparente, meus colegas aqui discordam de mim e acham que tem chance de melhorar o mercado. E por fim, Eletrobras e custo de energia. Eletrobras eu não cubro papel, não sou especialista, então não posso ali dar muita opinião específica. Eu acompanhei pelo lado de política, o que a gente viu foi muito jabuti ali para poder aprovar, o governo muito fraco no Congresso, teve que admitir muito jabuti, então fazer térmica no interior, uns negócios meio malucos, para poder passar, passou. E aí, assim, a gente discutiu bastante isso, estava discutindo com o Caio Megali, nosso economista-chefe, outro dia, exatamente isso. Pô, é ruim, é ruim. Tem muita coisa esquisita ali dentro, tem. Assim, que país do mundo que tem uma estatal grande e vai privatizar uma estatal grande, vai fazer um negócio transparente, ideal, 100%, maravilhoso e que o mercado vai achar excelente? Naturalmente o processo político numa democracia leva a esse tipo de coisa, tá? De você precisar criar consenso para poder aprovar. Então passou, tá? Sobre custo, aí tem uma combinação, tá? O efeito não é Eletrobras. O efeito é Eletrobras, como metade o estimado valor presente é uns 60 bi, tá? Cerca de metade vai para uma conta que chama CDE, que é uma conta que paga subsídios dentro do setor elétrico. Metade do dinheiro que vai entrar da Eletrobras para o Tesouro vai para essa conta para abater efeitos na conta de luz. Efeitos, diga-se de passagem, que são... Dessa vocês vão lembrar de 2013, daquela MP 579 do setor elétrico, que gerou uma série de distorções que, na prática, a Eletrobras entrou em leilões de geração com valores abaixo do custo. Então, a empresa ficava com prejuízo e reduzia a tarifa de energia. Tá? Então, essa privatização da Eletrobras tem uma parte ali dentro que corrige essas distorções, e isso tem um custo para cima, mas que, para evitar que a tarifa suba, eles colocaram metade do valor que vai entrar da Eletrobras justamente para que a tarifa não suba. Então, o efeito líquido disso, ninguém sabe direito, mas parece pequeno. É 2 pontos percentuais no custo de energia para lá ou para cá, que os lados estão brigando. Tá? O que está subindo o custo de energia, especialmente para a indústria que opera no mercado livre de energia, é falta de chuva. Os reservatórios estão no nível baixíssimo e a gente está despachando carga de térmicas que é mais cara, e ela tem uma curva, né, que se ativa as térmicas das mais baratas para as mais caras. A situação está tão ruim que a gente está ativando tudo. Então, a gente está pegando esse custo médio aqui das mais caras e jogando para dentro do sistema. Não tem segredo, alguém vai pagar essa conta, e quem paga é o consumidor. E aí, assim, o sinal de preço ele é uma coisa importante na economia, né, assim, para qualquer coisa. Então, se você for comprar um carro hoje, você vai ver que ele está mais caro. Por quê? Porque não tem oferta de carro, os insumos subiram e você está querendo comprar um carro. Quem pode pagar 10% a mais, comprou. Quem não pode, ficou sem. Então, a energia elétrica está passando o sinal de preço de que está faltando, ela está escassa. Né? Então, não tem muito o que fazer. Quer dizer, o que dá para fazer é ativar térmicas para proteger o sistema de apagão, né, de falta de energia, de capacidade de oferta. Isso você está fazendo, tem que fazer. E rezar para São Pedro quando começar novembro, que é quando chove no Brasil. Não tem. Não, é isso por aí. Vocês sabem rezar, vamos começar a rezar logo, porque vamos precisar, né? Vitor, excelente, excelente. Diga lá, Lucas, você quer... É isso, agradecer, Vitor, agradecer a todos os participantes. Acho que foi sensacional a sua explanação, é uma clareza, uma objetividade, um conteúdo denso. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem passar algum ponto depois, tiver alguma dúvida que a gente não pegou aqui, eu estou sempre à disposição. Vocês têm meu contato, só me chamar. Estou por aí. Meu querido, muito abraço. obrigado mais uma vez, um abraço a todos vocês, um excelente feriado para quem é da Bahia, né? Dia 9 é o de vocês, né? Semana que vem. Só me fala se aí não tá frio. Não tá frio. Aqui em São Paulo tem 6 graus hoje de manhã, cara. Não, se bem que aqui caiu para 24 graus, 25 graus, o pessoal já pega o casaco, né? Não, mas 6 graus é sacanagem, mas obrigado. Ninguém merece. Aproveitem o Um abraço para vocês. vocês. Muito obrigado. Um abração, Vitor. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Boa noite.